Ao palco, a trabalhadora Paloma Vigiani. O vice-presidente... O vice-presidente executivo de operações, celulose, engenharia e energia da Suzano, Aires Galhardo. A deputada e os deputados estaduais, Gleice Jane, Roberto Rachioca, Renato Câmara, Paulo Correia e Pedro Pedrocian. O prefeito de Ribas do Rio Pardo, João Alfredo Daniese. A presidenta do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros. O secretário executivo do MIDIC, Márcio Elias Rosa. O deputado federal Geraldo Rezende. O governador do Maranhão, Carlos Brandão. Started to cry, then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, say things you don't understand. I can take myself dancing, and I can hold my own hand. Yeah, I can love me better than you can. Paint my nails cherry red, bunch of roses that you left. No remorse, no regret. I forgive every word you said. Ooh, I don't wanna leave you, babe. I didn't wanna fight. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand. I can take myself dancing. Convidam-se ainda ao palco a senadora Soraya Tronic, o deputado federal Vander Loubé e a deputada federal Camila Jara.
Senhoras e senhores, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. E o presidente do Conselho de Administração da Suzano, Davi Pfeffer, acompanhados do governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, da ministra e dos ministros de Estado, da Casa Civil, Rui Costa, dos Transportes, Renan Filho, do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macedo, o governador do Maranhão, Carlos Brandão, o deputado estadual Zeca, do PT, e o diretor-presidente da Suzano, Beto Abreu. E a presidenta do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros. E do prefeito de Ribas do Rio Pardo, João Alfredo Daniese. Pede-se a todas e a todos que assumam agora a posição de respeito para o hino nacional, que será executado pela Orquestra Prelúdio, conduzida pelo maestro Eduardo Martinelli. Será exibido agora vídeo institucional da Suzano. A inspiração que nos trouxe até aqui nos mostrou como transformar sonhos em realidade. E o que realizamos nesta jornada é somente o início do nosso legado para Ribas do Rio Pardo.
Não poderíamos fazer o maior investimento da história de 100 anos da Suzano sem impactar positivamente a comunidade. Geramos mais de 10 mil empregos diretos no pico da obra e milhares de outros indiretos, movimentando toda a cadeia econômica local. Contribuímos com qualificação de mão de obra. Investimos mais de 300 milhões em construção de moradias e de centro médico, melhorias na infraestrutura e apoio a projetos sociais. São mais de 20 projetos nas áreas de saúde, educação, desenvolvimento social, habitação e segurança pública. Promovemos iniciativas sociais voluntárias focadas no desenvolvimento sustentável, na geração de renda e na diminuição dos indicadores de pobreza da região. Na educação, contribuímos para a melhoria da qualidade do ensino público. Também apoiamos iniciativas para a geração de renda, como agricultura familiar, apicultura, pecuária, economia circular e criativa. E atuamos em ações de prevenção da violência contra crianças, adolescentes e mulheres. São muitas mãos que prepararam cada centímetro dessa conquista. Por isso, atuamos em parceria com empresas, organizações da sociedade civil, associações e cooperativas, poder público, entre muitas outras parcerias de valor. Sonhamos juntos, trabalhamos juntos, acreditamos e, principalmente, realizamos juntos. Suzano, nós plantamos o futuro. Para dar as palavras de boas-vindas, convida-se o prefeito de Ribas do Rio Pardo, João Alfredo Daniese. Bom dia a todos e todas. Excelentíssimo Presidente da República, Luiz Inácio, Excelentíssimo Governador Eduardo Riedel, Davi Pfeffer, CEO da Suzano. Em seus nomes eu cumprimento todas as autoridades aqui presentes, cumprimento também toda a equipe da Suzano, secretários de Estado, diretores, secretários municipais e, logicamente, não deixaria de cumprimentar todos os trabalhadores e trabalhadoras da Suzano, que muito nos orgulha, em razão de que esse será um grande legado para a nossa cidade de Ribas do Rio Pardo. Presidente, em 2000, Ribas do Rio Pardo era a capital do gado, com 2 milhões de reses. É por isso que nosso trevo, no trevo central da cidade, nós temos a figura de um boi, porque nós éramos a capital do gado. De lá para cá, que nós éramos o número 1 de reses de bovino no Brasil, hoje nós somos o 14º município no Brasil em reses. Foi ganhando espaço a soja e depois foi ganhando espaço o eucalipto. Começando primeiro com a ministra Simone Tebet, quando prefeita em Três Lagoas, né? E depois iniciou-se uma nova fábrica uma duplicação, e depois a Eldorado. Hoje nós temos lá o município de Três Lagoas, como, por força de lei federal, como a capital nacional da celulose. E hoje nós temos aqui em Ribas do Rio Pardo algo em torno de 360 a 370 mil hectares de eucalipto. Então, pode-se dizer que hoje Ribas tornou-se a capital nacional do eucalipto. Não há outro município com tanto eucalipto plantado, e temos muitas áreas a serem plantadas e exploradas, seja até para uma segunda unidade da Suzano, seja, inclusive, para outras atividades, onde o eucalipto, nós temos uma siderurgia aqui em Ribas do Rio Pardo também, onde se usa muito o carvão do eucalipto. Então, Ribas tem se transformado, e a Suzano trouxe para nós, em maio de 2021, esta grande notícia que está impactando e vai impactar
cada vez mais no dia a dia do riopardense, melhorando a qualidade de vida. Nós teremos uma receita decorrente da produção e comercialização da celulose que nunca se viu, onde nós iremos competir com municípios muito maiores que Ribas do Rio Pardo. O Rio Pardo hoje tem em torno de 28 a 30 mil municípios e teremos receitas de municípios de mais de 120 mil habitantes. É significativo isso e a gente só tem a agradecer. Agradecer a Suzano, agradecer o governo do Estado por ter nos apoiado nisso, na figura, inclusive, governador Riedel, na sua pessoa, na pessoa do Verruc, que nos ajudou muito nessa transformação e no acompanhamento disso tudo nesses quase 4 anos. Então, nós estamos encerrando o mandato com muita alegria, recebendo, pela primeira vez na história de Ribas do Rio Pardo, um presidente da República. Então, bem-vindo a Ribas do Rio Pardo. Bem-vindo à capital nacional do eucalipto. Obrigado, gente. Obrigado, Suzano. Abrindo as palavras pela Suzano, será ouvido o diretor-presidente da empresa, Beto Abreu. Bom dia a todos, bom dia a todas. Dia muito especial para todos nós. Quero cumprimentar primeiro o presidente e agradecer muito pela presença Luiz Inácio Lula da Silva. Quero cumprimentar o vice-presidente e ministro da Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Cumprimentar o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e, em nome dele, cumprimentar todos os ministros presentes. Quero cumprimentar o governador Eduardo Riedel, cumprimentar todas as autoridades presentes, nossos parceiros e todos os nossos colaboradores aqui presentes. Presidente Lula, eu gostaria de iniciar dizendo que hoje pela manhã, lendo os jornais, nós vimos a divulgação que em 2023 o Brasil tirou 8,6 milhões de brasileiros da pobreza. Dados divulgados ontem pelo IBGE. E eu quero dizer que isso me faz lembrar que esse investimento de 22,5 bilhões de reais que a Suzano fez aqui na região gerou emprego, gerou renda. Por aqui passaram 45 mil trabalhadores. Hoje nós temos 10 mil empregos diretos e indiretos aqui na região e gerou também desenvolvimento. Esse é o tipo de impacto social que o investimento dessa envergadura traz para o país e para o Estado. Vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin, e eu sei que o senhor gosta muito das fórmulas químicas, queria te dizer que isso aqui é um exemplo de industrialização, porque além de produzir 2,5 milhões de celulose, nós temos, na verdade, um polo industrial. O ácido sulfúrico é produzido com uma fábrica aqui, o peróxido é produzido com uma fábrica aqui. O gás que nós precisamos, nós produzimos através da biomassa localmente. E toda a energia que esse polo industrial precisa, nós também produzimos de forma renovável, abastecendo todo esse polo industrial e ainda tendo energia suficiente para colocar no grid e energia suficiente para abastecer todas as residências do estado do Mato Grosso do Sul, com 3 milhões de habitantes. É um exemplo concreto de economia sustentável e de economia circular. Na prática, governador Eduardo Riedel, que lidera um estado em pleno emprego, que lidera um estado com uma capacidade de investir mais de 15% da sua receita líquida
e há que se registrar, é a maior capacidade de investimento hoje no país. Queria dizer para o senhor que nós continuaremos investindo. Essa empresa, presidente, o senhor ficou impressionado com esse número, que planta todos os dias 1,2 milhões de árvores, continua com seus investimentos no Estado. Governador, só no ano de 2024 serão mais de 200 mil hectares plantados. E essa é uma atividade econômica com pegada de carbono negativa. Nós tiramos mais carbono da atmosfera do que emitimos. Mais um exemplo de um projeto industrial totalmente sustentável. E eu queria dizer para todos vocês que hoje é um motivo de muito orgulho, de muita alegria para todos os 50 mil colaboradores, para os nossos acionistas, controladores que estão aqui presentes. E orgulho não só por estar inaugurando a planta de Ribas, orgulho como brasileiros, porque a gente sabe do impacto que estamos gerando na sociedade, no Estado e, por que não dizer, no Brasil. E queria finalizar, presidente, dizendo que o senhor pode continuar contando conosco, porque nós vamos continuar plantando o futuro para um mundo melhor para as pessoas e também para os nossos brasileiros. Muito obrigado. Em representação às trabalhadoras e aos trabalhadores da Suzano, tem a palavra a trabalhadora Paloma Vigiani. Excelentíssimo senhor presidente da República, autoridades aqui presentes, todo o grupo executivo de diretores da Suzano e líderes, bom dia a todos. Meu nome é Paloma da Silva Vigiani. Eu sou mulher, eu sou negra e eu sou mãe de uma criança maravilhosa, João Felipe, que tem 7 anos. Eu sou mineira, de Governador Valadares, mas eu já me sinto sul-mato-grossense de coração. Atualmente, eu sou engenheira de produção sênior aqui na unidade de Ribas do Rio Pardo. Eu cheguei em Ribas em setembro de 2021, quando o projeto ainda dava os primeiros passos. Eu tive a satisfação de ser a primeira mulher do time industrial contratada. Minha base é bastante humilde. Eu estudei em escolas públicas, eu fiz um curso técnico pelo Senai de eletromecânica. Mais tarde, com meu próprio esforço, eu fiz uma graduação em engenharia de produção em Minas Gerais, na universidade privada. Eu consegui chegar na posição que eu estou hoje, aqui na Suzano, porque ela é uma empresa que valoriza a diversidade e confia na força das mulheres. Isso me deu coragem necessária para avançar. Essa confiança me sustentou nos momentos difíceis, tornando a jornada não apenas possível, mas extraordinária. E por falar em diversidade e inclusão, aqui na Suzano tem um programa chamado Plural. Plural, ele tem 4 grupos de afinidade, no qual eu me identifico fortemente com 2 deles. O grupo de afinidade mulheres e o grupo de afinidade pessoas negras. A gente sabe que, historicamente, esses grupos lutavam por seus direitos igualitários na sociedade e acabaram sofrendo um grande retrocesso e perderam seu lugar. E a Suzano nos proporciona olhar e traçar estratégias para que esses grupos alcancem posições antes impossíveis de alcançar. E isso me motiva a liderar e inspirar outras pessoas. Quando eu iniciei na Suzano, eu era a única mulher no time industrial. Hoje, somos mais de 100. E mais do que um número, somos uma força que cresce. Quero ser inspiração para essas mulheres e tantas outras, mostrando que, com determinação, podemos realizar nossos sonhos e derrubar barreiras. Meu objetivo agora é mirar ainda mais longe. Eu quero alcançar uma posição de liderança que me permita multiplicar esse impacto, desenvolvendo pessoas e ajudando a enxergar e alcançar o próprio potencial.
É isso que é gerar e compartilhar valor para mim. Inspirar, transformar, construir juntos. Deixo aqui uma mensagem especial, sobretudo para as mulheres. Nunca desistam. O mercado, ele é competitivo. Os desafios, eles são reais. Mas com determinação e as oportunidades certas, podemos escrever a nossa história e realizar conquistas que antes eram inalcançáveis. Muito obrigada a todos. Neste instante, fechando as falas pela Suzano, ouve-se o presidente do Conselho de Administração da empresa, Davi Pfeffer. Bom dia a todos. Estou muito feliz em estar aqui hoje para celebrar mais um marco histórico na longa vida da Suzano. Eu gostaria de começar agradecendo às autoridades, presidente Lula, nosso presidente Lula, o senhor aqui nos honra muito, é uma alegria enorme ter a sua presença, junto com todos os seus colaboradores, seus ministros e outros membros da comitiva, uma grande comitiva. Eu sei que isso é um esforço para o senhor, eu agradeço a sua vinda, nos prestigiando. E, em seu nome, eu gostaria de cumprimentar a todos os membros do Executivo. Senhor governador Eduardo Rio, muito obrigado pela sua recepção nesse Estado, pela sua colaboração, pela maneira empresarial, diligente com que o senhor conduz esse Estado. E, em seu nome, eu gostaria de cumprimentar a todas as outras autoridades também. E eu agradeço a cada um de vocês, porque graças a cada um que agarrou com muita garra esse projeto, é que foi possível a gente transformar um sonho em realidade. Esse é o maior investimento da Suzano em 100 anos de história. Ele está hoje aqui em Ribas, em pleno funcionamento, e ele leva 2,5 milhões de toneladas de celulose, uma matéria-prima renovável e sustentável, para o mundo todo, alimentando a bioeconomia global. Nossos produtos atingem mais de 2 bilhões de pessoas no mundo. O projeto Cerrado, como a gente chama ele em homenagem ao Cerrado do Mato Grosso do Sul, ele empregou mais de 45 mil pessoas, o que cada pessoa deve gerar mais 10, um impacto de 10, são 500 mil de pessoas beneficiadas durante a obra. E hoje, 3 mil colaboradores movimentam uma ampla rede de geração de serviços, trabalho e renda, ou melhor, geração de dignidade, que é isso que nós procuramos. Gerar emprego, gerar renda, gerar dignidade, para que as pessoas possam subir na cadeia de sustentável, mobilidade social, poderem dar a seus filhos mais do que receberam dos seus pais. Esse é o sonho. Esse projeto é uma maneira concreta de mostrar o quanto a gente acredita no Brasil. Nós somos verde e amarelos até a tampa. E isso nós fazemos há 100 anos, investindo e reinvestindo nossos recursos no desenvolvimento social, ambiental e econômico do Brasil. Plantamos, como o Beto falou, 1.200.000 árvores por dia. É difícil quantificar, mas para dar um exemplo, nesse tempo que nós estamos aqui, durante a minha fala, foram plantadas 1.500 árvores. Nesses
5 minutos, 1.500 árvores que capturam carbono, que fazem bem para o meio ambiente. E também fazem bem para a sociedade, porque empregam a mão de obra mais básica, e que passa a ser treinada e desenvolvida. Nós acreditamos que o Brasil é uma potência ambiental e que tem um papel fundamental a desempenhar na construção de um futuro mais sustentável do mundo. Por isso, como parte do nosso legado para as futuras gerações, estamos hoje investindo pesado em educação e ciência para a sustentabilidade. Essa é mais uma forma que nós encontramos para ajudar o Brasil a exercer plenamente sua vocação de potência ambiental. Seguimos juntos e sem trocadilho, fazendo o nosso papel, acreditando e investindo no Brasil e no potencial do nosso povo maravilhoso. Eu gostaria de terminar lembrando uma frase do nosso pai, Max, e essa frase tem sido a nossa inspiração na vida. A vida que a gente quer depende de o que nós fazemos e de como nós fazemos. Ele falava com muita elegância. A vida que a gente quer depende do que e de como a gente faz. Parabéns a todos, muito obrigado. Neste momento, fará uso da palavra a ministra de Estado do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet. Bom dia a todas e a todos. Eu começo pedindo permissão ao presidente Lula, ao governador Riedel, aos nossos queridos ministros e autoridades, governador Brandão, mas para cumprimentar todas as autoridades aqui presentes, em nome das nossas primeiras damas, Márcia, Maria José, Gilda, Dona Gilda, é um prazer revê-la, e Tarciana, em nome dos ministros. Cumprimentar a bancada de parlamentares, em nome da Soraya, da Camila, da Jane, fazendo uma homenagem, Paloma, como você fez, a todas as mulheres colaboradoras dessa fábrica. Vocês não têm noção, e eu já me emocionei muito nessa vida, mas vocês não têm noção da emoção que eu estou sentindo neste momento. Eu acho que eu já vi esse filme. Na realidade, presidente, não é nem filme, é uma temporada, porque são várias temporadas com vários capítulos. Capítulos não, como é que chama? Episódios. A primeira temporada, presidente, começou quando em 2005, eleita prefeita, fui chamada pelo então governador Zeca do PT para ir para os Estados Unidos lutar contra a China, a Rússia, por uma fábrica de celulose para Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul. Quis o destino, meu pai no Senado, o senhor como ministro da Fazenda, que gostava do Brasil, que nós pudéssemos mudar uma medida provisória para atender os interesses da fábrica na importação, para ganharmos a competição. E com isso nós trouxemos, em 2009, a primeira e maior fábrica do mundo de celulose em Três Lagoas, da Votorantim, que hoje adquirida pela Suzano Davi. Portanto, em seu nome, do Beto, eu cumprimento toda a equipe de direção. Presidente, aquela medida provisória do bem, um dia eu vou contar essa história, foi feita na coxa, e ela foi decisiva, porque a equipe falou que precisava mudar na medida provisória,
E o seu ministro atendeu imediatamente, colocou em votação, porque já estava no plenário votando, e o resto é história. A primeira temporada teve final feliz. Não se contentando com isso, quando viram que esta é a região melhor do mundo para se plantar eucalipto, um grupo concorrente resolveu construir a outra, que seria a maior fábrica do mundo de celulose. E ela aconteceu. Em seguida, isso no governo da presidente Dilma. Numa concorrência mais do que leal, porque é isso que nós queremos para o Brasil, iniciativa privada concorrendo a favor do Brasil e não falando mal do Brasil. O que aconteceu? A Suzano bancou a aposta e falou, eu não vou ficar para trás. E produziu a segunda linha. E agora, hoje, aqui, construindo esta que é a terceira ou quarta temporada dessa história, que eu não perdi as contas, nós estamos inaugurando esta fábrica, que é uma verdadeira revolução para essa região. Nós vamos mudar o nome do estado, quem sabe, para o estado da celulose, porque aqui é o Vale Mundial da Celulose. Mas, presidente, eu gostaria de dizer que o senhor tem mania de dizer que o senhor tem sorte. Me desculpe, mas o senhor tem mais do que sorte. Além de amar o Brasil, o povo brasileiro, e saber montar uma equipe, o senhor tem a capacidade e a visão de reconhecer. E aqui vai um agradecimento à iniciativa privada, fazendo um parênteses aqui. O verdadeiro mercado, os verdadeiros agentes econômicos são a agricultura familiar, o pequeno, médio e grande agricultor, a pecuária, né, o comerciante, o servidor que presta serviço e essa iniciativa privada que investe e acredita no Brasil. Eu não posso acreditar, presidente, que numa terra em que se plantando tudo dá, tendo os maiores mananciais de água doce do mundo, tendo investimentos públicos e privados andando no Brasil, estando com a menor taxa de desemprego da história e a maior taxa de ocupação da história, tendo tirado 3 milhões de pessoas da extrema pobreza. Tem noção do que é isso? Gente que está tomando café da manhã, almoçando e jantando todo dia, porque o governo do presidente Lula conseguiu dar dignidade para essas pessoas. Um governo que coloca 8 milhões de pessoas, tira da pobreza, que agora saiu, e aí é do meu coração como professora, tirou 3 milhões de jovens da condição de nem estudar nem trabalhar, graças inclusive ao seu pé de meia. Eu não posso acreditar, num governo bem avaliado como este, que o tal do mercado avalie em 90% o seu governo como ruim. Isto não é imparcialidade, isso é jogar contra o país. E quem joga contra o país quer ajudar a afundar o país. E nós não vamos deixar, graças ao setor privado, ao setor do agronegócio, ao setor do comércio, da indústria, bem comandada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. Eu finalizo a minha fala pedindo desculpa, presidente, mas essa é a minha terra, não podia deixar de falar um pouquinho, mas apenas para dizer o seguinte, eu vou concordar com o senhor, não é só trabalho e amor ao país, o senhor é muito pé quente para Mato Grosso do Sul. O senhor trouxe a primeira fábrica de celulose, depois a segunda linha, nós estamos na terceira e ainda no seu governo iremos inaugurar uma lá na região, aqui na região do Bolsão. Portanto, presidente, eu falo por Mato Grosso do Sul, se precisar de um Lula 4, o senhor vai ser eleito para ajudar Mato Grosso do Sul. Muito obrigada. Neste instante, ouve-se o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Bom dia a todos e todas. Bom dia, gente. Quero iniciar agradecendo a Deus a oportunidade que Ele nos dá de estar aqui nessa manhã. E quero iniciar, presidente, quando eu, que comecei minha vida profissional na indústria, como o senhor começou lá no Polo Petroquímico de Camaçari, quando a gente chega e vê um empreendimento desse tamanho, e aqui houve os dados colocados que 40 mil trabalhadores passaram por aqui, desde a terraplanagem, a construção civil, e agora entram
os trabalhadores que vão fazer a operação dessa fábrica. A gente tem que iniciar pedindo uma salva de palmas calorosa a todos aqueles que botaram a mão na massa, trabalhadores, trabalhadoras, e ajudaram a construir esse patrimônio produtivo do povo brasileiro. Segunda coisa que eu quero registrar. Aqui está a vida real, a economia real. Aqui estão as pessoas, gestores, proprietários, diretores, gerentes, trabalhadores da produção, que com seu trabalho, com sua inteligência, ajudam a construir a economia real do Brasil. O presidente Lula se elegeu, e eu sou testemunha porque estava na sala dele, quando ele escolheu o lema do seu governo: união e reconstrução. E união e reconstrução significa dialogar com todos, com governadores, prefeitos, e nós construímos um PAC, dialogando com todos os governadores, independente da filiação partidária, que aqui no Mato Grosso aloca 18 bilhões de reais, que dialoga com todos os setores produtivos. E foram dezenas e dezenas de reuniões que o presidente já fez com empresários de vários segmentos, para ouvir deles sugestões, críticas, para ajustar e aprumar o rumo do Brasil. Um Brasil que o presidente herdou, e nós temos que registrar isso, não com um olhar do retrovisor, mas eu acho que é importante, quando a gente olha numa caminhada numa montanha, a distância que falta para chegar ao topo, é bom olhar para trás e olhar o quanto a gente já caminhou, para dar mais energia para continuar caminhando. O presidente recebeu um país desarrumado fiscalmente, sem nenhuma responsabilidade fiscal de quem estava. E aqui eu quero registrar, porque não é discurso. 93 bilhões de precatórios de 2002 não foram pagos para criar um número artificial de equilíbrio fiscal que não existia. E o presidente pagou esses 93 bilhões do passado e pagou o que é de sua responsabilidade no presente. O presidente herdou um país, e aqui está a Tassiana do Banco do Brasil, um país que, no ano de 22, no ano eleitoral, o governo que estava, emprestou da Caixa Econômica Federal 11 bilhões de reais, 11 bilhões de reais, que era para ajudar condutores de táxi ou de aplicativos do país, com empréstimos da Caixa. Mais da metade de quem tomou o empréstimo sequer tinha carteira de motorista. E esse crédito, e a Tassiana está aqui, que não me deixa mentir, virou um grande prejuízo para a Caixa Econômica, com a enorme inadimplência. Portanto, isso tudo foi substituído, essa irresponsabilidade com o país, por um governo com absoluto compromisso de responsabilidade fiscal, que alcançará este ano, no segundo ano. Saímos de um déficit de 2,2 para 0,5, considerando o desastre do Rio Grande do Sul. Um presidente que diz: quero crescer, incluir, diminuir desigualdade, mas não abro mão da absoluta responsabilidade fiscal. E hoje a gente tem que comemorar, porque aqueles que não estão aqui e aqueles que estão em outro lugar, às vezes, morando fora do país, torcem contra o Brasil. Diziam que o ano passado íamos crescer 1%, crescemos 3,3%. Este ano, esses mesmos pessimistas diziam que o Brasil ia crescer 1,5%. O Brasil vai fechar o ano crescendo 3,5%. Cresceu como? Investindo.
ampliando o crédito. Só para pessoa jurídica, o crédito esse ano foi ampliado em 15%. Para pessoa física, em 13%. A massa salarial alcança o maior valor da história desse país. A distribuição de renda, e aqui já foi dito, 8 milhões de pessoas deixaram a extrema pobreza e a pobreza. E esse empreendimento contribui com isso, não só na construção, mas agora com 3 mil empregos diretos e mais outros tantos indiretos, ativando a cadeia produtiva do papel e celulose, de uma empresa que aqui investiu 22 bilhões de reais, mas que tem presença em vários estados brasileiros. Eu quero saudar aqui toda a diretoria, os investidores, parabenizá-los por esse empreendimento. E finalizo dizendo que a posição do presidente é muito clara. O governo tem que ser mediador, tem que ser facilitador dos investimentos. E é por isso que o Brasil cresce de forma segura, investindo, e aqui está o ministro Renan, para tirar gargalos do Brasil, entre eles a infraestrutura, como haveremos de avançar rapidamente, com a estrutura de ferrovia no país, que haverá de beneficiar este empreendimento aqui e o centro-oeste brasileiro, integrando o interior do Brasil ao mundo, através de uma logística que traz capacidade de competição ao Brasil, redução de custo, que significa mais renda para quem produz, significa menos custo para as empresas. E encerro dizendo que o presidente, reafirmando o seu compromisso fiscal, mas também reafirmando o compromisso com dar dignidade a quem precisa encher o carrinho de supermercado para levar comida para seus filhos, enviou ao Congresso medidas para continuar reafirmando o seu compromisso com o arcabouço fiscal. Agora também diz, e eu usei um exemplo, presidente, esta semana, se nós aqui moramos num condomínio, num prédio, onde todos pagam o condomínio, e quem mora na cobertura com piscina não paga há meses o condomínio, é importante que ele pague. E o presidente enviou ao Congresso uma medida para aqueles que precisam do dinheiro para levar, encher o carrinho do supermercado, isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. E isso não significa onerar o Estado, significa que aqueles que ganham 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões por ano, e que sequer chegam a pagar 2, 3, 4, 5% de imposto de renda. Aqui a grande maioria deve estar na faixa efetiva de 20, 15% de imposto de renda. E aqueles que ganham 5 milhões sequer pagam 10%. Pois bem, a medida é para que quem ganha 2 milhões, 5 milhões, pague pelo menos, no mínimo, 10%, para liberar aquela pessoa que ganha 3 mil de isenção para ele ir para a feira, para o supermercado, comprar comida e dar dignidade à sua família. Que Deus nos abençoe, um abraço e parabéns a todos os trabalhadores e trabalhadoras. Agora, o governador do estado de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, fará uso da palavra. Bom dia a todos os senhores e senhoras aqui nesse dia de festa, de celebração, de alegria. Muito bom, presidente Lula, ter Vossa Excelência aqui novamente no nosso estado, terceira vez que o senhor vem aqui, sempre em atitudes positivas, numa relação de fraternidade, de apoio ao estado de Mato Grosso do Sul. E como disse aqui nossa ministra Simone Tebet, até o final de nossos mandatos, agora, certamente teremos ainda muitas alegrias pela frente, não só investimentos, empreendimentos, mas infraestrutura, ações sociais, que o governo federal tem sido muito parceiro do Mato Grosso do Sul. Muito obrigado pela sua presença aqui, presidente. Saudar nosso vice-presidente, ministro Alckmin,
obrigado pela presença. O ministro Alckmin fala que o Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, que recebeu essa informação dele, era São Paulo do Oeste. E eu avisei para ele que nós vamos transformar São Paulo em Mato Grosso do Sul do Leste, presidente. Obrigado pela sua presença aqui conosco, ministro Alckmin. Saudar nossa ministra Simone, ministro Rui, ministro Márcio, ministro Renan, obrigado pela parceria de sempre, ministro Paulo Teixeira. Cumprimentar meu colega, amigo Brandão, governador do Maranhão. E eu não sei o que ele veio fazer aqui, viu, Brandão? Talvez tenha sido coincidência nesse momento da Suzano, mas sem dúvida nenhuma a Suzano é uma empresa global e tem investimentos no Brasil inteiro. E está aqui hoje o nosso colega, governador Brandão. Cumprimentar a Tassiana, do Banco do Brasil, saudar toda a nossa bancada estadual aqui, em nome da deputada Gleice Jane, muito obrigado pela presença, e toda a nossa bancada federal, em nome da deputada Camila e da senadora Soraya. Muito obrigado pela presença de vocês. Cumprimentar nosso prefeito, João Alfredo, e saudar de maneira muito especial essa família Suzano, em nome dos acionistas, Davi, Daniel. Vão ter pelo menos mais 100 anos, porque a Gabriela já está no conselho também, vamos olhar para frente. E aos executivos, né? Não posso deixar de mencionar o Schalke aqui presente, que percorreu essa trajetória aqui conosco, e o Beto, que assume essa enorme responsabilidade de conduzir essa empresa maravilhosa e que dá muito orgulho do Brasil. Ao nosso time também aqui presente, saudar em nome do Jaime, do Rodrigo, todos que fazem parte do governo do Estado, porque na relação do dia a dia é que, como disse aqui o ministro Rui, facilita a aplicação do capital privado, e é como nós entendemos esse empreendimento. E o meu amigo, o governador Reinaldo, aqui presente também conosco. Paloma, eu quero, em seu nome, saudar todas as colaboradoras e colaboradores da Suzano. A sua fala aqui emocionou a cada um de nós, eu não tenho dúvida disso. Há cerca de um mês atrás, a Mônica Riedel, minha esposa, esteve aqui numa conversa com as mulheres da Suzano e ficou impressionadíssima, né, como que a companhia, Davi, tem tratado uma política real, de verdade, de valorização da diversidade, de oportunizar as pessoas, e essa é a beleza do crescimento e do desenvolvimento. E quando dito, a gente promove e coloca no centro do eixo do nosso governo prosperidade com inclusão, a gente está vendo isso na prática. Paulo Artung, obrigado pelo seu trabalho, sua dedicação à frente do IBA. Nós estamos construindo no estado de Mato Grosso do Sul, desde a ministra Simone, prefeita, talvez uma das maiores forças econômicas desse estado, que é a cadeia produtiva da celulose. Uma indústria 4.0, uma indústria limpa do ponto de vista de carbono, de balanço, que vai favorecer o estado a chegar em 2030 a carbono neutro, presidente. Nós temos muito a mostrar aos europeus, aos americanos, aos asiáticos, a nossa capacidade de industrializar dentro das nossas forças. Isso vale para a bioenergia aqui no estado, isso vale para as proteínas animais, isso vale para todo esse desenvolvimento que nós estamos tendo. Em nome do João, quero saudar os prefeitos aqui presentes conosco. Vejo o chapéu do Ângelo lá no canto. Eu não vejo o Ângelo, só o chapéu dele, de Três Lagoas. Mas isso vale, Gerolina, para todos os municípios que estão nesse entorno. E sem dúvida nenhuma que a Suzano faz história hoje. A Suzano, ao completar 100 anos e ao celebrar a inauguração de uma das maiores fábricas do mundo, as mais modernas, com certeza está oportunizando cidadania, dignidade para as pessoas, que é a consequência de todo esse movimento. Ministro Renan, nós vamos ter muito trabalho pela frente. Ferrovia, rodovia, hidrovia. Esse estado nasceu para ser grande. Esse estado nasceu para gerar oportunidade para as pessoas. Pleno emprego, menos de 3,5%. Terceira menor pobreza extrema do Brasil, presidente. E eu não vou sossegar enquanto não acabar com a pobreza extrema nesse estado. Pelo emprego, pela renda, pelos programas sociais, pela oportunidade que nós temos que dar para a nossa gente. E a associação do ambiente de crescimento responsável
com as ações do governo, nós teremos sul mato-grossense e todos bem-vindos que vêm de fora aqui, para que a gente tenha dignidade para as pessoas. Parabéns a Suzano, viva esse investimento, viva o Mato Grosso do Sul e viva o nosso Brasil. Grande abraço a todos. Fará uso da palavra o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Bom dia a todas e a todos. Estimado presidente Lula, governador Eduardo Riedel, sua esposa Mônica, governadores Azambuja, Zeca do PT, também deputado, Paulo Artung, também aqui conosco, Carlos Brandão, do Maranhão, Davi Pfeffer, Daniel Pfeffer, Gabriela, cumprimentar aqui o Beto Abreu, as ministras, a Simone Tebet, o Rui Costa, Renan Filho, Paulo Teixeira, Márcio Macedo, senadora Soraya Tronic, deputados federais, Camila Jara, Vander Lubé, Geraldo Rezende, os deputados estaduais, Renato Câmara, Paulo Correia, Gleice, Roberto, Pedro Pedrocian, prefeito anfitrião, João Alfredo Daniese, sua esposa Maria José, a Paloma, saudando aqui todas as colaboradoras e colaboradores. Presidente Lula, 2 palavras. Ontem eu recebi a Eletros, a Associação das Indústrias da área eletroeletrônica do Brasil, linha branca e linha marrom, foram anunciar um investimento novo, mais 5 bilhões, ampliando as indústrias no Brasil. Por quê? Porque este ano a venda de geladeira nova, fogão, máquina de lavar, televisão aumentou, Rui, 25%. Qualidade de vida melhor para a população brasileira, porque aumentou o emprego, aumentou a massa salarial, as pessoas estão vivendo melhor e a economia está crescendo. E hoje, a inauguração desta, a mais moderna, a maior fábrica em linha única de celulose do mundo, aqui em Ribas do Rio Pardo. Isso tudo mostra, não é obra do acaso. Antes do presidente Lula, 22 meses antes, a indústria brasileira tinha caído 2%. Do presidente Lula para cá, 22 meses, a indústria brasileira cresceu 5,8%, gerando mais emprego e mais renda para a população. E saudar aqui esse grande investimento. Uma indústria que é a mais moderna, eficiente, exportadora, que é tudo que o Brasil precisa, melhorar a balança comercial, gerando emprego, renda, ambientalmente, reutiliza água, gera energia com biomassa, não utiliza mais combustível fóssil, é desenvolvimento sustentável. E boa notícia para a indústria, presidente Lula. Agora, em dezembro, LCD, letra de crédito para o desenvolvimento, crédito mais barato para a indústria poder crescer mais. Depreciação acelerada, compra máquina, renova a fábrica, ao invés de depreciar em 15 anos, deprecia em 2 anos. Silvicultura estava como poluidora, tinha que fazer IRIMA. O presidente Lula sancionou a lei, acabou com a exigência de IRIMA, reduz custo para a indústria poder produzir mais e poder produzir melhor. Mas quero encerrar
aproveitando o trocadilho do Davi Pfeffer. Hoje, o papel principal é da Suzano e do presidente Lula. Bom trabalho. Neste momento, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o presidente do Conselho de Administração da Suzano, Davi Pfeffer, descerram placa alusiva à inauguração da fábrica de celulose da Suzano, acompanhados do vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e autoridades no palco. A nova fábrica da Suzano, em Ribas do Rio Pardo, entrou em operação no dia 21 de julho deste ano, resultado de investimento de 22,2 bilhões de reais, o maior da história de 100 anos da Suzano. Com capacidade instalada para produzir 2,55 milhões de toneladas de celulose de eucalipto por ano, equivalentes a 20% de aumento da produção total da Suzano, estima-se que a nova fábrica gere mais de 3.000 postos de trabalho diretos em operações industriais, florestais e logística. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Meu querido companheiro Geraldo Alckmin, vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, meu querido Eduardo Rido, governador do estado do Mato Grosso do Sul, meu amigo Davi Pfeffer, presidente do Conselho de Administração da Suzano, e amigo Beto Abreu, diretor-presidente da Suzano, ministra e ministro do Estado, Rui Costa, da Casa Civil, Renan Filho, do Transporte, Simone Tebet, do Planejamento e Orçamento, Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, e Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência da República. Meu amigo Carlos Brandão, governador do estado do Mato Grosso do Sul, ou melhor, do Maranhão, que o governador do estado do Rio Grande do Sul precisa descobrir o que é que ele está fazendo aqui. Acho que ele veio convencer a Suzano a fazer uma fábrica lá. Minha querida senadora Soraya, meu querido companheiro deputado estadual Evandro Lobeca, Mila Jara e Geraldo Rezende, meu caro Márcio Elias Rosa, secretário executivo do MEDUC, deputados estaduais Zeca do PT,
Renato Câmara, Paulo Correia, Gleice Jana, Roberto Achioca e Pedro Pedrocian. Companheira Tarciana Medeiros, presidenta do Banco do Brasil, João Alfredo Donizete, prefeito de Riba do Rio Pardo, Aires Galhardo, vice-presidente executivo de Operações em Celulose, Engenharia e Energia da Suzano, Paloma Vigiane, trabalhadora da Suzano, meus amigos e minhas amigas. Eu queria começar a minha fala dizendo para vocês que eu sou realmente um brasileiro de sorte, e de muita sorte. Não sei se vocês sabem, eu sou torcedor do Corinthians. E o Corinthians, há mais ou menos 30 dias atrás, nós corintianos estávamos rezando para que o Corinthians saísse da faixa de rebaixamento. Eu já contava que o Corinthians ia ser rebaixado. Qual não é a minha surpresa que eu tenho tanta sorte que o Corinthians agora está disputando a vaga da Libertadores e vai conseguir disputar a Libertadores. E o jogador que eu mais falei mal durante o ano inteiro é o principal artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 14 gols. Então, isso só pode acontecer para alguém que tem muita sorte. Não vai acontecer para um cara que é azarado. A segunda coisa, companheiros e companheiras, é que eu vinha dizendo para a Simone e para o governador no helicóptero que aqui tem gente que faz check-up todo ano. Aqui tem gente que não faz check-up todo ano. Mas eu queria falar para aqueles que fazem check-up todo ano. Quando vocês vão fazer check-up, é porque vocês querem saber uma comparação do check-up anterior. A coisa que dá mais alegria para quem faz um check-up é ouvir o médico pegar o resultado dos exames e falar: olha, teu colesterol está melhor, não é isso? A tua glicemia está melhor, o teu coração está maravilhosamente bem, sabe? E aí o cara volta para casa feliz da vida quando está melhor. Se der uma notícia ruim, é porque ele é um cara de muito azar na vida. Eu digo isso porque, quando eu fui eleito presidente pela terceira vez, eu tinha em mente que a gente tinha pegado um país semidestruído. Vocês, possivelmente, não tenham noção do que aconteceu com esse país. Eu, às vezes, governador, faço provocação nos estados que eu visito. Eu sempre pergunto, eu duvido que alguém consiga me apresentar uma obra estruturante feita nos últimos 7 anos no estado do Mato Grosso do Sul. Pelo mais fanático defensor do governo passado, eu duvido que alguém apresente uma obra estruturante feita no estado do Mato Grosso do Sul. Se alguém souber, por favor, levanta a mão e fala o que foi feito de obra estruturante nesse país. Diferentemente, quando eu tomei posse, em janeiro de 2023, a primeira coisa que eu fiz foi convocar os 27 governadores do estado para dizer para eles que eu queria saber quais as 3 ou 5 obras mais estruturantes do seu estado, para que a gente pudesse incluí-las num programa estruturante chamado Programa de Aceleração do Crescimento. E o governador apresentou as propostas deles, como todos os 27 governadores apresentaram a proposta dele, pela simples ideia de que o Estado não é meu, de que o Brasil não é meu, e de que o presidente da República não tem obrigação de conhecer todos os problemas em cada estado. E nada melhor do que a gente convidar para dizer o que é necessário na cidade
alguém que governa o Estado. E foi assim que nós construímos o programa de aceleração do crescimento, sem levar em conta qual partido que o governador pertencia, qual a ideologia do governador, que time ele torcia, que religião ele professava, nós não queremos saber. Eu só queria saber se ele tinha sido eleito governador do Estado e quais eram as obras necessárias para o Estado. E assim, nós construímos o nosso programa de aceleração do crescimento e depois nós fizemos a mesma coisa com os prefeitos, porque habitualmente um presidente da República, ao governar e ao decidir transferir dinheiro para o município, ele transfere para os amigos, ele transfere para as pessoas do partido dele, ele transfere para o prefeito que ele tem vocação porque é seu correligionário. O que nós fizemos? Nós fizemos uma coisa chamada PAC Seleções. Nós não escolhemos a cor do partido ou prefeito. Nós anunciamos a quantidade de recursos que a gente tinha e a gente fez um leilão chamado PAC Seleções. Os prefeitos se inscreviam com os seus pedidos e, em função da qualidade dos pedidos, a gente incluía os prefeitos no PAC Seleções. Eu até conto uma história muito engraçada. Um prefeito da minha cidade, do estado de Pernambuco, o maior adversário que eu tinha no Estado, nesta reunião, levou 164 milhões de reais para fazer obras de encostas, para fazer obras para resolver os problemas das enchentes. E eu disse para ele, prefeitos do PT, vizinhos da cidade deles, não receberam dinheiro. E ele recebeu dinheiro porque quando a gente governa com seriedade, a gente não leva em conta amigos. Governar não é ter um clube de amigos. Governar é trabalhar com muita seriedade e fazer aquilo que as cidades precisam que sejam feitos, independentemente de quem seja prefeito. E assim está feito. E assim está feito, é por isso que nós estamos colhendo hoje aquilo que foi plantado. Eu disse, governador, e vou me reunir no dia 19 com todos os meus ministros, não só para fazer a despedida de fim de ano, mas para dizer algumas mensagens para eles. Nós passamos 2 anos, do dia 1º de janeiro de 2023 até o dia 31 de dezembro de 2024, reconstruindo o país. Vocês não têm noção a quantidade de escolas que nós pegamos paralisadas. Vocês não têm noção a quantidade de casas do Minha Casa Minha Vida que foram paralisadas. Eu hoje estou inaugurando conjuntos habitacionais que começaram a ser construídos em 2013 e que simplesmente ficaram paralisadas por irresponsabilidade, porque alguém nesse país inventou que ia criar uma carteira verde e amarela, porque alguém nesse país inventou que ia fazer casa verde e amarela, e eu não vi nenhuma casa verde e amarela, porque no nosso governo as pessoas pintam a casa do jeito que quiser. Pode ser vermelha, pode ser branca, pode ser azul. Pois bem, o que nós estamos colhendo? Eu sempre digo que a gente só consegue colher aquilo que a gente planta, se a gente semear bem, se a gente limpar bem, se a gente adubar bem e se a gente colocar água. É isso que faz a gente ver uma floresta crescer, um pé de soja crescer, um pé de jabuticaba crescer. Pois bem, eu comecei o ano com o FMI, comunicando a mim, na cidade de Hiroshima, no Japão, no mês de janeiro de 2023, a diretora-geral do FMI, que deve saber de tudo, menos de economia, ela foi me dizer que a economia brasileira iria crescer em 2023 apenas 0,8%. Eu disse para ela, minha senhora, a senhora pode conhecer muito do FMI, mas a senhora não
conhece do Brasil. O que aconteceu de fato? Esta semana o IBGE publicou a correção do crescimento do PIB brasileiro, que foi de 3,2%. 4 vezes a mais do que o FMI previu. Agora, outra vez, algumas pessoas do mercado começaram a anunciar e alardear na imprensa de que a economia brasileira não ia crescer mais que 1,5%. E, para nossa bela sorte, a economia brasileira vai crescer esse ano 3,5%. E, se tomar cuidado, pode chegar a 4%. É um dos maiores crescimentos de todos os países do mundo. Bom, além desse crescimento, nós temos que levar em conta que só tem importância para uma economia crescer se o resultado da economia for distribuído entre aqueles que produzem a riqueza. Obviamente que o Davi Pfeffer e o Rafael são donos da Suzano. Obviamente que tem diretor, presidente do conselho. Mas a verdade é que quem faz a empresa ficar rica, além dos investimentos, é o trabalho de milhares de pessoas que plantam, que semeiam, que fazem as plantas e daqueles que produzem aqui dentro. Então, essas pessoas têm o direito de participar do resultado do crescimento. É o mínimo que a gente pode fazer, porque, senão, este país já cresceu 14% na década de 70, quando o Delfim Neto era ministro da Fazenda, e quando a gente foi aferir, o povo estava mais pobre. Porque o crescimento tem que ser distribuído para que as pessoas possam ter a massa salarial crescendo. E outra coisa que eu tenho sorte é que a massa salarial cresceu 11,9%. É o maior crescimento da massa salarial desde que a gente está medindo. Além disso, a gente resolveu fazer com que esse crescimento seja combinado com o aumento do salário mínimo. E eu tenho dito, Davi, eu tenho dito sempre, governador, que é importante que o empresário, na hora de pagar salário, muitas vezes ele acha que o salário é muito alto. Puxa vida, eu estou pagando para um soldador muito salário, eu estou pagando para uma moça que planta árvore muito salário, eu estou pagando para a moça que trabalha no comércio muito salário. E eu tenho pedido aos empresários que, quando eles olharem os seus trabalhadores, para eles não acharem que estão pagando muito, eles têm que olhar o trabalhador como seu consumidor, porque todo empresário acha que a coisa mais importante na face da terra é o seu consumidor. E se ele, ao invés de olhar o pagamento de salário caro, ele tem que entender que aquele salário que ele está pagando vai criar um consumidor que vai comprar o produto que ele fabrica. E quando o trabalhador vai comprar o produto que ele fabrica, o comércio vai vender, a fábrica vai crescer, vai gerar mais emprego e todo mundo ganha. É essa a lógica do sistema capitalista. E eu tenho dito mais. Muito dinheiro na mão de poucos significa miséria, significa pobreza, significa analfabetismo, significa desnutrição. Agora, o contrário, pouco dinheiro na mão de muitos significa distribuição de renda. Significa que você está permitindo que todas as pessoas tenham acesso a comprar o que comer, a comprar o que vestir, a ter acesso aos bens que ele produz. É essa economia que vai fazer o país dar certo. Quando vocês veem na televisão a história do mercado reclamando, aliás, ontem saiu uma pesquisa, o governador, ontem saiu uma pesquisa que 90% do mercado, daqueles que compõem a Faria Lima, são contra o meu governo. Eu já ganhei 10%, porque nas eleições eles eram 100% contra. Então eu já cresci, já ganhei 10% dele. E o que me interessa, na verdade? O que me interessa é o resultado do tipo de jabuticaba que você plantou. Eu vou dizer para vocês uma coisa.
eu não votei a ser presidente da República porque eu precisava ser presidente da República. Eu votei a ser presidente da República para provar, mais uma vez, que um torneiro mecânico, sem diploma universitário, tem mais capacidade de governar este país que todos aqueles que têm vários diplomas de doutores, mas que não têm sensibilidade social. Porque pobre nesse país é tratado como se fosse invisível. Aliás, pobre só é enxergado na época das eleições. Na época das eleições, o pobre é a pessoa que tem mais valor no mundo. Todo mundo vai atrás de pobre, todo mundo pega criança pobre, todo mundo tira fotografia. Depois que ganha as eleições, desaparece e os pobres ficam abandonados nesse país. E eu quero dar visibilidade aos invisíveis. E não quero muito, governador, não quero muito. Eu não quero que ninguém perca nada, mas o que eu quero é que todo mundo tenha o mínimo necessário. Está na Constituição, está na Bíblia, está na Declaração de Direitos Humanos da ONU. Todo mundo tem direito a comer 3 vezes por dia. Todo mundo tem direito à moradia. Todo mundo tem direito à escola de qualidade. É por isso que nós aprovamos um programa chamado Pé de Meia, que está colocando na escola, no ensino médio, mais de 3,5 milhões de adolescentes que estavam desistindo da escola para poder trabalhar em casa. E nós resolvemos assumir a responsabilidade de fazer um programa e colocar um pagamento para que esses jovens não desistam da escola. Porque se eles desistirem, a vida deles não terá mais sentido. A gente vai encontrar com eles no narcotráfico. A gente vai encontrar com eles no crime organizado. E se tiver que investir em escola, eu vou investir, que é mais barato do que investir na construção de cadeia e para cuidar de bandido. Obviamente que tem gente que não gosta disso, porque tem gente que só ele quer ganhar. As pessoas não se importam que tem a gente comendo 5 vezes por dia e tem outro que passe 5 dias sem comer. As pessoas não se importam que eles possam viajar o mundo inteiro fazendo férias e outro que não consegue sair da cidade que ele mora. As pessoas não se contentam de que é importante a gente cuidar das pessoas que mais necessitam do Estado. E é esse país que eu vou entregar como entreguei em 2010. É importante que a gente não esqueça o que aconteceu em 2010. Em 2010, eu entreguei a economia crescendo 7,5% ao ano, a maior geração de emprego da história desse país e o maior crescimento de salário desse país. Eu vou entregar outra vez. É por isso que nós temos hoje a menor taxa de desemprego da história desse país. 6,2% de desemprego é quase pleno emprego. E nós vamos entregar outra vez. Nós vamos entregar a economia crescendo, nós vamos entregar o povo consumindo, nós vamos entregar o mercado reclamando, e nós vamos entregar as empresas que investem na produção, fazendo como você, Davi, fazendo investimento concreto, porque o que importa é isso. O que importa é isso. De vez em quando eu ouço dizer, presidente, mas o agronegócio não gosta do senhor. Ele não gosta de mim por outras razões. Ele pode não gostar de mim pela cor da minha pele, pela minha origem, mas se for por conta de dinheiro, nunca o agronegócio recebeu de qualquer governo a quantidade de recursos que recebe do meu governo. Nunca. Nunca. Bem, é só ver o que está acontecendo com a agricultura familiar, é só ver o que está acontecendo com o pequeno e médio empreendedor, é só ver o que está acontecendo com o pessoal que trabalha com Uber. Ou seja, porque a minha lógica econômica é que o dinheiro tem que circular. O dinheiro tem que circular na mão de todo mundo. Se o dinheiro não circular, ele vai ser concentrado num banco, fazendo especulação, e o povo passando fome aqui nessa cidade e em qualquer outra cidade. É esse país que nós precisamos construir, para construir uma classe média, para construir pessoas que tenham a chance que teve a companheira, sabe, que com o esforço dela estudou, se formou engenheira e está aqui vivendo. Nós precisamos criar condições de todas as pessoas terem a vontade dela e a oportunidade dela. Sobretudo pessoas negras e, sobretudo, mulheres.
que são tratadas como se fossem cidadãs de segunda classe. Eu, quando entrei no carro ali, quando eu fui parar para tirar a fotografia, eu falei para o Davi e falei para o diretor da empresa, quantas mulheres, quantas mulheres. E eu fico muito feliz, Paloma, fico muito feliz que as mulheres, quando têm chance, elas aprendem a entrar no mercado de trabalho. Lamentavelmente, os homens ainda não aprenderam a entrar na cozinha para ajudar a companheira a fazer as tarefas de casa, no cuidado do filho, no cuidado da família. É importante que a sociedade civilizada e humanizada que a gente quer criar é um compartilhamento entre parceiros. Não é esse negócio do homem ficar sentado na televisão, amor, me traz uma cerveja, amor, me traz não sei da conta, amor, pega minha cueca, amor, pega minha toalha, levante e pegue, pô. Você não é aleijado, levante e pegue e deixa a companheira descansar. É esse país humanizado, é esse país solidário, é esse país muito, mas muito humanitário que eu quero entregar quando terminar o meu mandato. Parabéns a Suzano, parabéns aos trabalhadores da Suzano, parabéns aos convidados e até outro dia, se Deus quiser. Um abraço. Está encerrada esta cerimônia. Pede-se a todas e a todos que aguardem a saída do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.